amados irmãos, a paz do Senhor. Isso. Quero também já cumprimentar com a paz do Senhor a todos nossos irmãos, amigos, internautas que estão acessados na página aqui da igreja, no website da igreja. Quero agradecer a Deus pela tua vida e dizer que Deus sempre terá uma palavra para o teu coração. Quero agradecer a Deus e pedir a Deus que Ele venha através desse instrumento falar aos vossos corações e que Deus possa, através desta palavra, entrar, você abrir o espaço, abrir o coração para que Ele possa entrar na tua vida e fazer morada. Amém? Eu gostaria de compartilhar, irmãos, um texto conhecido da igreja, mas veio ao meu coração de expor esta palavra mais uma vez. Livro das Crônicas, hoje nós estudamos esse segundo livro das Crônicas, capítulo 20, mas eu quero me reportar ao capítulo 15. Nós vamos ler capítulo 15, pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos dirija, que nos direcione através da sua palavra, para que nós possamos tomar posse da mesma e sairmos mais fortalecido daqui nesta noite. Quantos querem ouvir Deus falar? Digam amém. Já está falando desde o começo, hein? Então nós vamos agora expor este capítulo 15. Eu gostaria que vocês acompanhassem nas suas Bíblias. Nós vamos fazer a menção aqui, leitura desse texto. Diz assim: e veio o Espírito do Senhor, Deus, sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltavam ao Senhor Deus de Israel e o buscavam, era por ele achado. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam e nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor. E renovou o altar do Senhor. E renovou o altar do Senhor.
que estava diante do pórtico de Salomão. Amados, tomais assento diante do pórtico do Senhor. Eu gostaria que você olhasse aí para a tua irmã, olhasse para o teu irmão e dissesse para ele: teu altar, como está? Teu altar, como está? Muito bem. Mais uma vez eu gostaria que você falasse: olhe para ele, olha para ela. Isso é palavra profética, querida. Isso é palavra profética. Está renovado. Diga: está renovado. É a resposta. Como está o teu altar? Está renovado. Está renovado. Está renovado. Amados, os irmãos conhecem muito bem esse texto. Mas deixe-me eu relacionar este texto com algo que veio ao meu coração. Amados, Jesus Cristo, Ele está em todas as páginas da Bíblia. Jesus Cristo, Ele de Gênesis a Apocalipse, Ele é o tema de cada texto, de cada livro. Ele é o tema central. Muitas das vezes nós não vamos ver o nome de Jesus, como por exemplo, no livro de Esther. Mas você não vê o nome Jesus, mas você vê a função dele naquele livro. A Bíblia diz que Jesus, ele é o tema central, porque Lucas vai me dizer isso, João vai me dizer isso. João vai me dizer, no capítulo 5, verso de número 39, que nós precisamos examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras, porque João vai dizer, porque nós vamos cuidar de ter nela a vida eterna. E são elas, ou seja, é a Escritura que vai testificar de Jesus. Lucas, no capítulo de número 24, o doutor amado, o médico amado, ele vai dizer isso no verso 44. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse, estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aonde? Na lei. Só na lei? Não. Na lei de Moisés? Não, não só na lei de Moisés, mas também nos profetas. Não só na lei de Moisés e também não só nos profetas, mas também nos salmos. Era a Bíblia do judeu, era a Torá. Nos 5 primeiros livros que eles tinham, que era a Torá, e eu tenho, irmãos, a Torá em casa. A Torá em casa a gente não lê, o livro, a Torá, nós não lemos, não é o Torá não, é a Torá. A gente não lê como a gente lê um livro nosso. Ela é nossa é da esquerda para a direita que você lê, não é isso? A Torá você lê da direita para a esquerda. E começa no fim. Nós começamos a ler a Escritura, nós iniciamos aqui nos primeiros versículos. Lá eles iniciam também em Gênesis, mas só que aqui, ó, daqui para cá. E é uma coisa assim bem... um pouco difícil de aceitar por causa da nossa própria cultura. Mas eu quero te dizer o seguinte, que Jesus ele está inserido em toda a Bíblia. Sim ou não, amados? Em Gênesis você vai ver Jesus como descendente da mulher. Em Gênesis você vê ele como descendente. Em Êxodo ele é o Cordeiro Pascual. Em Números, aliás, em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida.
Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o capitão. Ele é o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o parente mais chegado. Livro de Ruth, no livro de Reis, no livro das Crônicas, que nós estamos aqui, já lemos, ele é o rei prometido. No livro de Esté, ele é o advogado. Sim, é ele que advoga a minha e a tua causa. Ele é o advogado. Em Jó, ele é o nosso redentor. No livro de Jó, ele é o redentor que vive e por fim ele se levantará. Ele é no livro de Jó. Em Salmo, ele é nosso socorro, ele é nossa alegria. No Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Mas vejam, querido, lá em Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. Nos profetas, ele é o Messias prometido. Nos evangelhos, ele é o Salvador do mundo. No livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, ele é o Cristo ressurgido e poderoso. E nas epístolas, ele é a cabeça da igreja. No último livro, que é o livro de Apocalipse, ele é o princípio e é o fim, ele é o alfa e ele é o ômega, ele é aquele que prometeu que voltará e ele vai voltar para buscar a mim e você. Se você acredita, dá um brado aí de vitória aí, porque ele vai voltar. Queridos, eu quero nesta noite compartilhar com você sobre alguns princípios dentro do que nós lemos aqui. Hoje estava me recordando quando nós estudamos sobre Josafá. Josafá, um rei, que ele tinha o referencial que era o seu pai. Asa era o referencial dele. Mas vejam, querido, só que Josafá, no percalço ou no percurso da sua trajetória de rei, ele vai vacilar como qualquer um de nós vacila. Como qualquer um de nós vacilamos. Mas eu quero ler sobre o Asa. Sobre Asa. Vejam, querido, esses princípios, eu costumo dizer o seguinte, que o reino de Deus, irmãos, ele é composto de princípios. Princípios esses espirituais que vai dar um rumo ou nortear a minha, a tua, a nossa relação com Deus, com Ele e também com o nosso próximo. A Bíblia, veja, vai me mostrar isso, a palavra de Deus. Quando esses princípios bíblicos, irmã Alessandra, são obedecidos, tudo, irmãos, se resume nessa palavra que eu disse, obedecer. Quando esses princípios, eles são obedecidos, eles vão nos trazer grandes benefícios. Quando os princípios são obedecidos. Mas quando nós não obedecemos e nos afastamos destes princípios, querido, simplesmente nós vamos sofrer. Quando nos afastamos dos princípios, nós sofremos situações drásticas, situações e consequências que muitas das vezes são terríveis. O rei Asa, ele vai ter que aprender, ou ele aprendeu, na prática desses princípios. Ele aprende na prática desses princípios
E eu quero com você, nesta noite, analisar alguns desses princípios para que nós possamos ouvir e aplicar em nossa vida. Ou seja, esses princípios, nós precisamos nos apegar a ele para que possamos ser bem-sucedido em nossa trajetória e caminhada de vida cristã. Primeiro princípio, irmãos, está aqui. Os princípios, nós falamos que eles não podem mudar. Princípios bíblicos são imutáveis. E o primeiro princípio é esse: que o início ou o começo não é mais importante do que o final. Nós estamos numa trajetória. O nosso alvo, o nosso objetivo, irmãos, é conquistar o quê, irmãos? Nosso objetivo é conquistar o quê? Não, você já tem a salvação. Nosso objetivo é conquistar o céu. E o céu, ele é tomado à força. Que força é essa, irmãos? É essa força que vai me dizer: Daniel, não faz isso. E eu obedeço: não faço. Daniel, não entre por esse caminho. Eu não entro. Daniel, não peque. Eu não vou fazer para não pecar tudo. Mas se pecar, o evangelista João, ele vai dizer: se pecar, há um advogado. Falei que Jesus Cristo, no livro de Esther, ele é advogado. Ele falou: não peques, mas se pecar, porque ele também, João, era humano igualzinho a mim e você. Se pecar, há um advogado, a saber, Jesus Cristo justo. Então, amados, princípios eu preciso entender que o começo, muitas das vezes nós começamos bem. Salomão começou bem, mas de repente, no meio do caminho, ele se desvia. Esse irmão sabe muito bem, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele vai mostrar tudo aquilo que está no coração dele. Quando ele vai resumir, no final ele vai dizer o seguinte: tudo isso que eu fiz, tudo isso é vaidade, tudo isso é ilusão, mas a melhor coisa ainda é ter temor a Deus, porque o temor a Deus é um princípio. Quer ser sábio, quer ser sábia, tema a Deus. Tema a Deus, porque é um. A Bíblia diz, no texto que lemos, que veio o Espírito de Deus. Irmãos, capítulo 14 começa dizendo o seguinte: Abias era pai de Asa. Asa descansou com seus pais. Fizeram todo o cerimonial e eles sepultaram lá na cidade de Davi a Abias. Só que no lugar de Abias, irmão sabe, a monarquia era assim, de pai para filho, era o reino monárquico. E aí, em seu lugar, vai ocupar o trono seu filho, quem? Asa. Asa, irmãos, a Bíblia diz que no período de Asa, a terra esteve descansada, ou em paz, por 10 anos. Sabe por quê? Aí eu vejo o versículo 2. A Bíblia vai me dizer que Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Asa tinha o referencial dele, quem era?
seu pai Abias. Ele assimila do pai essa referência de um homem de Deus, e também ele é um homem de Deus. A Bíblia diz que Asa começa fazendo o que era bom e reto perante o Senhor Deus, porque diz a Bíblia que ele aboliu todos os altares dos deuses estranhos, o culto nos altos, quebrou todas as colunas e cortou todos os postes ídolos que tinha em Judá. E ele vai dar uma ordem. A Bíblia diz que ele dá uma ordem a Judá, que Judá buscassem o Senhor Deus dos seus pais, e que observasse a lei, que observasse os mandamentos. Diz ainda a narrativa que ele vai nas cidades, em todas as cidades de Judá, ele vai abolir o culto que existia nos altos, ou seja, havia altares de deuses pagãos, e ele vai quebrar, vai abolir. E a Bíblia diz que houve paz quando ele faz isso, houve paz no seu reinado. Ele começou bem, ele começa bem, ele edifica cidades. Veja, ele vai edificar a cidade, vai cercar com muros, colocar torres, vai colocar portas, ferrolhos. Veja, e além do mais, ele vai confiar no nome do Senhor. Por isso ele vai promover o que? Naquele período dele, uma grande reforma religiosa. Ele lançou fora todas as abominações, ele vai renovar o altar do Senhor. E eu fiz uma pergunta: como é que está o teu altar? E depois houve uma resposta. Vocês não responderam que está renovado? O altar está renovado, irmãos? O altar está renovado? Eu vou fazer a mesma pergunta. O altar, como é que está o nosso altar diante do Senhor? Amados, ele renova o altar. Renovar, queridos irmãos, a palavra já está dizendo, é algo que estava ficando velho, precisava de quê? De ser renovado. Muitas das vezes, irmãos, nós nos acostumamos, nos acomodamos com a religiosidade. Ah, irmão, para que dar um pulinho? Para que se alegrar? Para que pular, levantar as mãos? Está ficando velho. É, querido, tem gente que diz, para que isso? Não precisa, para que esse aleluia tão alto? Querido, eu vou dar glória a Deus bem alto, com todo o fôlego que eu tenho, eu vou glorificar a Deus, porque cada glória que eu dou é um demônio que cai, cada aleluia que eu dou é um demônio que cai. Se você começar a dar glórias a Jesus, abrir essa boquinha santa aí e começar a dar glória a Ele, você vai ver que o demônio vai cair, vai sair de lá, vai. Asa chama o povo, e aí congrega, reúne o povo. Ele reúne o povo e fez aliança. Verso de número 12. Entraram em aliança de buscarem a quem, amados? Está aí, verso 12. Entraram em aliança de buscarem o Senhor.
Deus de seus pais. Mas, querido, eles buscavam de todo o coração. Deus não gosta de dividir a adoração dele com ninguém. Deus não gosta. O coração meu tem que ser um coração de adorador, mas só a Ele, adoração só para Ele, só a Ele. Queridos, eles entraram em uma aliança com o Senhor. E não só isso, a mãe de Asa, ela era idólatra, Maaca. Gostava de fazer umas curibinha, fazia umas curimbinhas lá, fazia umas macumbinhas lá, algumas coisas assim. Era idólatra. Vejam, irmãos, a Bíblia vai me dizer que ele chamou a mãezinha dele, vem cá, mãe, a partir de hoje a senhora não dá mais um pitaco aqui no reino. Se tu não se converter a Deus, ao Deus de Israel, ao meu Deus, ao Deus dos nossos pais, tu não fala mais nada, tu fica quietinho aí no teu canto, que nós vamos só orar por você para Deus te libertar. Querido, veja, ele tirou ela do trono, a mãe. Por quê? Porque ela, Maaca, ela era idólatra. Veja, e aí, Asa vai pegar todos os utensílios da casa do Senhor e vai consagrar ao Deus. Então eu entendo, muitas das vezes, vou aplicar isso aqui, muitas das vezes no nosso início de caminhada, alguém fala, houve um desastre de trem, o camarada dá um pulo lá, glória a Deus, mas na trajetória da sua caminhada, daqui a pouco, tentava aqui na frente, pulava, bem coisa linda, daqui a pouco já está lá no meio, já não dá mais aquele glória rasgado, já não quer nem falar, você é batizado, não fala mais língua estranha, daqui a pouco está sentadinho lá atrás, lá no finalzinho, daqui a pouco tu vê lá fora, começou bem, mas a trajetória da caminhada cristã, porque, irmãos, eu entendo que Paulo vai dizer que a nossa trajetória tem que ser de glória em glória. Você está em glória hoje, amanhã tem que estar também em mais. É de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. O que Paulo está dizendo? Ei, a nossa vida precisa ser pautada em Deus e é todo momento, em todo tempo, diz Salomão, seja o quê? Alva as tuas vestes. E nunca falte o óleo. Se o óleo está faltando, o crente fica murcho. Quando não tem óleo, o crente está murcho, está murchinho lá. Mas eu louvo a Deus que ainda aqui dentro tem crente murcho. Mas Deus nessa noite está dizendo, eu vou encher, vou tirar toda essa situação da vida dele e dela e vou encher ele com a minha glória. Se você acredita que Deus vai te encher, epacalabacandará, urabacandaraia, levanta a tua mão que eu quero profetizar. Meu Deus. Deus vai te encher, vaso. Deus vai te encher porque tu é vaso. Tu és vaso de Deus. Arabacandarai, arabacandorebarra, urabá. Meu Deus. Deus vai te encher. Deus vai te encher. Deus vai te encher. Tu és vaso de Recalabacalabacandaraia. Meu Deus. Amados, se nós começamos bem, eu já falei isso, vou repetir. Muitas das vezes nós precisamos fazer a oração de Abacuque. Precisamos orar como Abacuque orava. Abacuque dizia, Senhor, envia a tua palavra para que eu possa ouvi-la.
E quando eu ouço a tua palavra, o meu coração começa a ferver de alegria. Renova em mim o teu espírito. Querido, nós precisamos fazer a oração de Davi, a oração de Abacuque. Muitas das vezes no meio da caminhada, a gente sente-se desanimado. E muitas das vezes ouvimos palavras de desânimo, ouvimos palavras de negativista, que muitas das vezes nos coloca, em vez de ir para cima, nos coloca mais para baixo. Mas nessa noite Deus está dizendo, vaso, nessa noite Deus está dizendo, eu vou te encher porque tu és vaso escolhido, desde o ventre. Repacalabacandará, repacalaxá, remanarabacandará. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui nesta noite para te encher. Abra teu coração, porque Deus quer te encher. Deus quer voltar novamente a te usar como Ele te usa. Glória. E aí eu entendo que são princípios. Se eu comecei, irmãos, Jesus vai dizer isso para nós. Nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra sangue, mas é contra potestade, é contra demônios, é contra aqueles que dizem que manda. Ei, quem manda é Deus, quem determina é Deus. Saiba de uma coisa, Deus está contigo. Se Ele está contigo, não temas, não temas os adversários, inimigos, porque teu irmão não é inimigo, o inimigo é o diabo e seus asseclas, esses são os nossos inimigos. E aí eu entendo, irmãos, que o começo é um princípio, sempre o começo, ele é bom, mas não é mais importante do que o final. A palavra de Deus diz que nós devemos ser fiel até a morte. Quando nós entendermos esse texto, o que ele quer dizer para mim e para você, que muitas vezes fala assim, não, eu sou infiel. Não, isso a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, por mais que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas olha o que a Bíblia vai me dizer, parece um contraste. Ser fiel até a morte. E aí sim, quando nós somos fiéis até o momento derradeiro, nós vamos receber a coroa da vida. Isso fala de vida eterna. Querido, essa vida que nós estamos aqui é passageira, é momentânea, de um momento para outro, não importa tamanho, idade, cor, credo, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é grande, se é pequeno, não importa, quando ela chega, eu entendo que eu tenho que estar preparado para este momento. Nós precisamos estar preparados, porque ela vem. Se eu não estiver com o meu altar renovado diante do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Que o começo é bom, começou bem, mas eu tenho que ir até o fim. Para poder receber a coroa da vida, eu preciso ser fiel até o fim. Amados, a presença de Deus, querido, é um princípio que eu aprendo aqui. A presença de Deus, queridos, ela é condicional. Sim ou não, irmãos? Tem condição para me ter a presença dele. Não pensa que é assim, não.
Eu faço bagunça lá fora, irmã Raquel. Pinto e borda lá fora e vem aqui dentro. Ah, Deus, ai, a tua presença. Ih, cara, é ruim. Presença de Deus na minha vida, ela tem condições. Olha o que diz, irmãos, o texto que lemos. E veio o Espírito de Deus sobre Azarias, capítulo 15, filho de Odede. Este saiu ao encontro de quem? Do rei Asa. Saiu ao encontro de Asa e disse para Asa: Asa, ouve-me. Você, toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele também te deixará. Então eu sei que existe condicionais para a presença de Deus na minha vida. Diga para o teu irmãozinho aí, nós precisamos de ter as condicionais, ou entrar nas condicionais de Deus, para poder ter a presença dele em nós. Diga aí para o teu irmão, pode dizer, diga para ele, nós precisamos entrar nas condicionais de Deus, para termos a presença dele. Olha as condicionais aqui dentro deste texto. O Senhor está convosco, enquanto, é uma condicional, enquanto vós estáis com ele. Larga ele, para ver se ele não te larga também. Larga, irmãos, são as condicionais. Olha outra condicional dentro desse versículo. Se o buscardes, o achareis. Então eu entendo que a condicional para mim achar ele é buscando. Eu preciso buscar a ele. E você também, levanta a tua mão. Deixa eu ver, só quem está Alabacandaraia. Só quem está buscando a ele. Eita! Epacalaxandaraia. Meu Deus. Tem que ter princípio. Deus me mostrou uma letra aqui agora, um P. Eita, princípios. Labacandaraxandaraia. São os princípios que são imutáveis, não muda. Nós, como brasileiro que somos, em tudo nós queremos dar um jeitinho. Querido, mas a Bíblia diz, são os princípios imutáveis. Se eu o buscar, ele vai se deixar achar. Mas ele vai dizer, se você deixar, Daniel, eu também te deixo. São princípios. Enquanto se o buscar, porém, se o deixar, são princípios. Aliás, são condicionais para que eu e você possamos ter a presença dele na nossa vida. Os irmãos lembram lá do Evangelho de João, no capítulo de número 7, aquele último dia daquela grande festa que teve lá, havia festa, o último dia, lá estava Jesus. Eita, havia um cerimonial todos os dias. Eles pegavam lá a jarra de prata, iam lá no tanque de Siloé, o sacerdote enchia e trazia jarra de água lá do tanque, aí derramava sobre a libação. Jesus olhava, mas no último dia eles não faziam. Jesus como bom observador, você pensa que ele não está aqui te observando? Ele observa tudo. No culto, ele está vendo se teu coração realmente está quebrantado. Ele está vendo se você está aí conjecturando que nada, o pastor, e ele está falando isso aí, mas não é nada disso. Ei, Deus sabe de
tudo, conhece tudo, tudo. E ele estava lá. E ele gosta de festa, que ele ficou lá os 7 dias. No 7º ele viu que ninguém pegava água no tanque. Ninguém ia lá buscar água lá no tanque de Siloé para molhar a libação. Aí ele vai dizer assim, olha só o que ele diz. E no último dia, no grande dia da festa, Jesus se colocou em pé. A Bíblia diz que ele se colocou em pé. Quando ele se coloca em pé, querido, é para mim você dar um glória a ele já, porque ele já se colocou de pé. Ele se colocou de pé em teu favor. Ele se colocou de pé em teu favor. Ele já se colocou de pé e disse: opa, não vai ter que pelejar, só vai cantando hinos para mim de louvor, porque eu, teu Deus, já estou nessa guerra e eu vou pelejar em teu favor. Eu vou fechar. Eita, a hora está indo já, vou fechar. E no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, se alguém tem sede, se é uma condicional, se é condicional. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê, outra condicional, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva, rios de água viva. Ó Espírito Santo, rios de água viva correrão do seu ventre. Amados, eu vou fechar essa palavra dizendo o seguinte, querido. Laerte estava ali, a gente estava na classe, nós falamos de aliança. William, falamos de aliança, falamos ou não, William? Quando nós fazemos alianças erradas, ai Jesus, a gente sofre. Mas quando nós fazemos aliança correta diante de Deus, querido, eu vou dar um exemplo aqui meu. Fica de pé aí, Creuza, por favor. Está aí essa baixinha. Vou fazer 39 anos de casado agora, 22 de dezembro. 39. Sabe por quê? Eu fiz uma aliança com ela, mediante a direção de Deus. E eu estava fora, hein? Mas ela já estava dentro. Aleluia, fizemos, ela já tinha pelo menos um conceito do Deus que ela serve. 39 anos de casado. Está aí, ó. É a minha morena. A minha morena, é minha morena. Israel não é considerada morena, ela é de Israel. Não é isso? Salomão dizia minha morena, sunamita, morena. Queridos, estou dando um exemplo, sabe por quê? Eu fiz uma aliança com ela, diante de Deus, certa. Quando nós fazemos aliança errada, sofremos, infelizmente, queridos. E eu quero dizer só isso aqui, só falar para vocês. As alianças que nós fazemos fora da vontade de Deus vai nos trazer grandes prejuízos. Olha aqui, irmãos, nós lemos aqui o texto do capítulo 15, sim ou não? No capítulo 16, e eu vou fechar, tenho 5 minutinhos, pastor, para mim fechar. No capítulo 16, olha o que vai dizer o texto. Começa dizendo assim, no ano 36º, ou seja, 36 anos, lá estava Asa, reinando.
Só que a Bíblia diz que subiu ele contra Baasa. Quem era Baasa? Baasa era o rei de Israel da época. Ele era de Judá. Asa era o rei de Judá. E Baasa era o rei de Israel. Olha o que diz a Bíblia. E viviam em guerras, irmãos em guerra. A Bíblia diz que ele sobe contra Baasa. E aí, irmãos, ele vai fazer uma aliança com Ben-Hadad. Ben-Hadad, os irmãos sabem que a tipologia de Ben-Hadad na Bíblia é de Satanás. Veja, ele tomou a prata dos tesouros, o ouro da casa do Senhor, a prata, e também da sua própria casa, que diz a Bíblia, e ele vai enviar aos servos de Ben-Hadad. Quem era Ben-Hadad? Rei da Síria. Veja, Ben-Hadad estava lá na sua cidade, lá em Damasco, e ele disse para os mensageiros: diga para Ben-Hadad que eu quero fazer uma aliança com ele. Que aliança? Aquela aliança que houvera há tempos atrás entre o meu pai e o pai dele. Ai, se os irmãos forem estudar, os irmãos sabem que a aliança que ele tinha feito, o pai dele, com Ben-Hadad, o pai de Ben-Hadad, deu no que deu. Queridos, simplesmente ele pediu: anula a aliança que tu tem com o rei de Israel, Baasa, e se alie a mim, porque eu quero tomar Israel. Ben-Hadad, irmãos, deu ouvido a Asa. A Bíblia diz, e ele vai enviar os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel, e vai ferir lá a cidade de Dan e Abel-Maim, ou seja, de todas as cidades de Naftali, todas essas cidades. Baasa vai deixar de edificar algumas cidades por causa disso. Então Asa veio, a Bíblia diz que ele tomou todo Judá, trouxeram as pedras de Ramá. Veja, já começou a tomar de Baasa o reinado. Veja, tudo isso. Só que Deus, irmãos, Deus, eu vou fechar aqui 3 minutinhos e fecho. Deus não se deixa enganar e nem se escarnecer. Paulo vai dizer aos Gálatas: aquilo que o homem planta, ele colhe. Se eu planto feijão, eu vou colher feijão. Se eu planto arroz, eu vou colher arroz. Se tu plantar feijão, tu não vai colher batata. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Queridos, Asa plantou e ele tinha que colher, porque Deus é o justo juiz. A Bíblia vai dizer isso. Deus que não dorme chamou Anani. Vem cá, Anani. Quem era Anani? Um dos profetas de Deus na terra de Judá. Anani, vem cá. Diga ao rei de Judá, porque ele confiou no rei da Síria e não confiou em mim, o Senhor. Eu simplesmente vou deixar escapar o exército da Síria das mãos dele, porque Deus queria dar não só Israel para Asa, como também a Síria para Asa, para o rei Asa. Querido, o profeta vai chegar: acaso foram os etíopes, foram os líbios, um grande exército de 1 milhão de pessoas que vinham contra ele, que só tinha 580 mil, capítulo 14 vai dizer isso. Aí o profeta vai dizer: acaso foram lá os etíopes, os líbios, aquele grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Tu confiaste em mim,
Tu não confiou em mim? Eles não vieram contra ti, o que eu fiz? Eu não entreguei ele nas tuas mãos? Queridos, o que Deus está falando aqui para mim e para você? Que eu preciso confiar mais. Nós precisamos confiar mais em Deus. Querido, levanta a tua mão aí, lá, bacandaraia. Nós precisamos confiar mais em Deus. Mais em Deus. Deus não é homem, nem filho de homem para mentir, porque o homem mente. Deus não é homem, nem filho de homem. O homem diz, eu vou fazer e não faz. O homem é mentiroso, mas Deus diz, se eu for fazer, eu vou fazer e faço. Quer ver? Levanta a tua mão aí. Lá vai, varabacandaraia. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Deus vai fazer aquilo que Ele falou. Levanta a tua mão, vaso. Levanta bem alto, bem alto. Remanarabacandaraia. Deus vai fazer aquilo que Ele te falou. Ei! Aguarde buscando a Ele, minha irmã. Aguarde, porque Ele falou e Ele vai fazer, porque Ele não é homem para mentir. Amado, e nessa aliança, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Asa deu o que ele tinha de mais precioso para Ben-Hadad. O que, querido? Ele deu a sua palavra. Porque não é ouro nem prata, é a palavra. O homem tem que ter palavra. O homem precisa ter palavra. Se vou, se não vai, não vai. Mas é a palavra, ele deu, eu vou te dar, vou fazer. E ele fez, ele deu de mais precioso para o rei da Síria. E quando nós entregamos os tesouros da casa do Senhor, querido, nós perdemos os valores eternos. Quando nós fazemos aliança e entregamos os nossos tesouros para os Ben-Hadad da vida, que são demônios, simplesmente nós perdemos a unção. Se cantava, não canta mais. Pode até cantar, mas a unção não tem, não vem, perde a unção, perde os dons espirituais. Nós perdemos o vigor. Falei, crente murcho. Crente, quando é murcho, é porque a aliança que ele fez está errada. A aliança que ele fez está murchinho lá, porque fez a aliança errada, entregou os tesouros, como diz o ditado, entregou o ouro na mão do bandido. Ei, quando nós entregamos o ouro na mão do bandido, simplesmente nós perdemos o vigor espiritual, perdemos a empolgação por Jesus, perdemos o primeiro amor. Fique de pé, querido. Eu vou fazer uma oração. Deus preparou essa mesa para mim e para você. Será que você pode contemplar essa mesa? Eu já pude ver uma letra P. Fala de princípio. Então eu tenho que entender que os princípios são imutáveis, eles não mudam. Eu posso mudar, mas os princípios de Deus não. Se Deus determinou é assim mesmo, vaso. Continua na tua marcha, continua na tua caminhada, porque através dos princípios de Deus você vai conquistar aquele teu sonho, aquele teu objetivo, mas fique na direção dele. Abacandaraia, repacalaxandaraia. Querido, querida, sinta hoje que Deus falou o teu coração. Não troque o que você tem de mais valor. Isso é aquilo que Deus te deu através do Espírito Santo. Ei, não troque por nada. Não tem ouro, não tem prata que pode pagar o dom que Deus te deu.